você e, na prática, toda a sua geração, vocês cresceram dentro do sistema. Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje eu vou falar sobre a série Onisciente. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers, para falar de aspectos mais profundos da série, e aí eu vou ter que falar algumas coisinhas que de repente quem não assistiu pode não querer ouvir, beleza? E eu vou discutir um pouco o finalzinho da série, mas fica tranquilo que a hora que chegar os spoilers eu dou um aviso para você, beleza? Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixar o like aí, comentar o que você achou da série. Eu acho que dá pra gente discutir principalmente algumas coisas que eu vou falar aqui. Vai ser bem legal isso. Mas é isso, então eu vou falar da série. Essa série é dos mesmos criadores de 3%. Eu não assisti 3%, mas eu vi algumas pessoas falando bem, outras pessoas falando mal. Eu acho que algumas pessoas reclamavam que ela tinha um aspecto meio de novela. Eu não sei, mas isso eu acho que não é tão acentuado nessa série aqui. Ela não tem esse aspecto de novela, principalmente por causa da fotografia. Embora em algum outro momento, pela vestimenta de uma determinada personagem e pela forma como ela se comporta, talvez ter um pouquinho novelinha, assim, um pouquinho de nada, mas eu acho que é bem pouco mesmo. Então vamos à sinopse. Existe essa cidade que é completamente vigiada por uns droids. Eu acho que são quase nanodroids, eu acho que a gente poderia chamar eles assim. Basicamente, essas entidades vigiam todas as pessoas 24 horas por dia, então ninguém tem uma privacidade de fato. Isso mais ou menos porque eles falam o seguinte, que na verdade a desculpa para poder implementar essa tecnologia é para justamente ter mais seguranças, prover mais segurança aos cidadãos da cidade. Porém, eles falam que a privacidade também é respeitada, né? Eles falam assim, não, mas ninguém vai ver essas imagens, pode ficar tranquilo. E as pessoas têm que meio que acreditar nisso. Então, nessa cidade totalmente vigiada por esses droids, que dá até um pouco... Eu não sei, eu senti um pouco de Minority Report, tem essa pegada um pouco. E nessa cidade existe a Nina, que é uma programadora, uma espécie de hacker, eu acho que é um termo bem leigo para falar, né? E eu acho que os hackers não gostam que use esse termo de uma maneira tão simples assim. Mas enfim, vou falar aqui para simplificar. Ela é uma espécie de hacker, ela está trabalhando como, a princípio, trainee numa empresa de tecnologia, que é a empresa Onisciente, que fornece esses robôs. E ela tá lá tentando efetivar um cargo, beleza. Quando de repente o que acontece? O pai dela é morto. Mas como o pai dela poderia ter sido morto? Porque esses programas deviam identificar e impedir que qualquer violência contra outra pessoa, roubo, qualquer tipo de crime, quando essa pessoa executar esse crime, essa pessoa fosse presa, né? Mas isso não acontece. Houve uma falha no sistema. E a partir disso, ela vai tentar investigar e tentar descobrir como e por que o pai dela foi assassinado. E aí, nisso desenrola os 6 episódios dessa primeira temporada, beleza? Então agora vamos falar aqui dos aspectos mais gerais da série, parte técnica, esse tipo de coisa. Essa série tem muito uma pegada, principalmente pelo figurino da protagonista e pela fotografia daquele filme Fantástico Destino de Amélie Poulain. O próprio figurino da personagem principal, o corte de cabelo, ela lembra muito a Emily Polan. E é uma coisa muito, de certa forma, estranha, mas também muito interessante. Eu gostei disso. A fotografia também lembra a Emily Polan, porque são tons quentes que eles usam na fotografia, né? E se você comparar, principalmente quando a protagonista está no quarto dela, e ela tem o quarto totalmente pintado de verde, né? E você tem aquela imagem dela no verde e aquela fotografia quente com um tom amarelado. Me lembra muito a Amélie Poulain, cara. É uma espécie de homenagem, digamos assim. Eu achei bastante interessante. Ainda falando nesse aspecto de fotografia, ela é muito boa, como eu disse, ela tem esses tons mais quentes e, além disso, os jogos de câmera que tem, principalmente no primeiro episódio, são bem interessantes. Eu gosto disso. Eu gosto também da montagem. Eu acho que ela é bem interessante, principalmente em certos momentos, e principalmente em determinados momentos em que há uma maior tensão que o diretor está querendo passar, ou enfim, ele consegue fazer isso muito bem, cara. E isso também se soma, ou pelo menos é ajudado pela trilha sonora, que ela é muito presente. Durante os 6 episódios, a todo momento você sente a trilha sonora. Parece que não há um momento de silêncio, um momento de reflexão. Mas eu acho que a trilha sonora ela casa bem com a série, então eu gostei. Atuações. As atuações são boas, eu acho que algumas atuações eu tenho algum probleminha, principalmente pela cadência das pessoas ao falar, né? A forma como eles articulam, parece tudo muito... Sabe quando as pessoas falam de uma maneira muito polida, uma maneira muito articulada mesmo, tipo, venha, sente-se, pegue um copo, acho que você vai gostar das imagens que eu tenho para lhe mostrar.
parece muito formal, mas eles também estão num ambiente formal, mas ainda assim, eu não sei. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem em filmes brasileiros, que eles tentam pronunciar as palavras tudo certinho, sabe? E a gente tem, por exemplo, naquele filme Morto Não Fala. Eles falam de uma maneira totalmente natural, e eu acho que eu sinto um pouco uma falta disso. Mas eu acho que isso é bem discutível também, pela questão do ambiente empresarial, esse tipo de coisa. Agora, um problema que eu tenho com a atuação é na questão da gesticulação, que tem algumas pessoas, por exemplo, tem uma cena que eles vão para uma cadeia entrevistar alguns detentos. Eu não acho que isso entrega nada muito substancial da trama, então eu tô falando aqui. E aí, o que que acontece? Tem uma personagem que ela vai gesticulando muito enquanto ela fala, sabe? E não parece natural a forma como ela tá se expressando ali. Ela, tipo, e daí meu marido veio e pá, sabe? Ela faz aquele movimento com a mão, tipo, e daí meu marido veio e, sabe? Aí eu tive que dar um jeito nele. É isso que eu tive que fazer. Eu não sei, cara, não funciona esse tipo de coisa. Então, tem esses momentos que eles fazem umas gesticulações um pouco mais exageradas, e daí eu tenho um pouquinho de problema. Mas eu gosto principalmente da atuação da Nina e do Vinícius, do cara que faz o Vinícius. Eu sei que ele fez um monte de novela, principalmente da Record, e eu acho que eles são que estão melhores ali. Essa série também tem diálogos expositivos. Em determinados momentos eles estão falando sobre coisas ou da cidade ou ou sobre si mesmos que o outro personagem deveria saber. Você e, na prática, toda a sua geração, vocês cresceram dentro do sistema. E é claro que ele está fazendo isso para poder expor para o público um pouco da trama. Só que é aquilo, cara, mostra, mas não diz, sabe? Haveria forma de expressar aquilo ou de tornar aquilo claro para o espectador de uma maneira mais adequada, ao invés de simplesmente, tá, então vamos falar aqui sobre a parada. A parte emocional também é uma coisa que me pegou e que eu tive um pequeno probleminha, porque o pai dela morre já no início, né? Isso não é spoiler, é o primeiro episódio, os 15 minutos do primeiro episódio. E o pai dela morre e eu não sinto tanto peso na morte do pai dela. Tudo bem, ela tá triste, mas não tão triste assim. Eu não consigo sentir essa emoção, eu não consigo sentir tanto esse peso da perda dela, sabe? Há um pouco mais disso explorado, talvez no episódio 5 ou 6. Fica um pouco mais evidente, mas eu acho que ainda assim é pouco. Talvez o relacionamento entre ela e o pai tivesse que ser mais trabalhado na trama. Como eu disse, ele aparece tipo uns 5 minutos no filme, na série e de repente morre e você não sabe muito sobre ele, nem sobre como é que funcionava a dinâmica familiar ali. Eu acho que não te afeta tanto, pelo menos foi o que, pelo menos eu acabei não sentindo tanto o peso desse acontecimento. A série também, eu acho que ela se arrasta em alguns determinados momentos, mas eu não sei, tipo, talvez eu acho que se ela tivesse uns 4 episódios, ela poderia ser um pouco mais dinâmica. Eu acho que ela, em certos momentinhos, ela se arrasta, porque assim, ela tem um objetivo principal, descobrir o que aconteceu com o pai dela. Mas acaba surgindo umas side quests, né? Então ela tem que, bom, para fazer isso eu vou ter que fazer outra coisa, outra coisa. E algumas coisas são interessantes de acompanhar, mas tem outras coisas que você fica tipo, sério que você vai ter que fazer isso? Não há motivo para você fazer isso. Mas, de modo geral, a série vai pro caminho que ela tem que ir e eu acabei ficando interessado. Então, eu só não acho que, tipo assim, eu não acho que ela se arrasta muito, muito, muito. Mas eu senti em alguns momentos que, tipo, ah, me cansou um pouco, sabe? É uma coisa que eu não sinto com outras séries. Por exemplo, Sex Education. São 8 episódios, mas eu assisti, eu queria ficar vidrado naquilo. E eu não sou um cara que gosta muito de séries teen, sabe? Mas Sex Education, ela tem toda uma dinâmica. É interessante como é que ela te cativa e te faz querer assistir episódio após episódio. E que eu não senti tanto isso, apesar de que eu assisti tudo uma vez, que é uma coisa que eu não faço também. Mas eu acho que ela cansa em determinados momentos. A série também tenta fazer uma discussão sobre privacidade e segurança, mas é bem rasa, então eles não se aprofundam muito nisso, então fica meio jogado. Assim como também tem uma coisinha particular de determinado personagem, de repente faz uma agressão contra um mendigo, beleza? Acontece isso. Mas isso só fica jogado, não se trabalha isso depois. Alguns personagens também têm um arco narrativo, tipo a Olivia, que não é tão. Meio que não vai a lugar nenhum. Eu não acho que também todo arco tem que ter seu motivo, tem que ser totalmente trabalhado, mas dá aquela sensação de blazer, dá aquela sensação de não importância, sabe? Isso também eu acho que acaba sendo um probleminha. Essa questão de roteiro, eu acho que até alinha muito com a questão de roteiro, na verdade. Esse roteiro ele tem alguns furos.
E aquele final dessa temporada é meio problemático, mas isso a gente tem que discutir com spoilers. Então, só para deixar a minha opinião sobre a série, eu acho ela até interessante, eu acho ela legal, mas eu acho que ela tem alguns probleminhas, principalmente em questão talvez de ritmo e questão de furos narrativos, beleza? Mas de modo geral ela é interessante, ela consegue ser bem brasileira, todos os personagens têm seus nomes brasileiros, ela não tenta ser americanizada, eu gosto disso. Eu gosto que a trilha sonora com música mesmo, só tem uma música, mas é uma música brasileira. Eu acho isso bacana. Então, eu até gosto, mas eu reconheço que tem alguns probleminhas. De qualquer modo, eu tô até interessado em assistir a segunda temporada, mas isso a gente tem que entrar nos spoilers. Então, amiguinho, vamos falar de spoilers agora. Se você não assistiu ainda, fecha o vídeo, depois você volta aqui, daí a gente comenta mais, a gente tem uma discussão mais extensa, beleza? Então agora vamos aos spoilers. Bom, então no fim, o que acontece, né? Ela tinha que descobrir quem era que matou o pai dela, aí beleza, após todo aquele carnaval dela tentando descobrir, ela por fim acaba resolvendo o mistério. Olha só quem matou o pai dela, foi a Judite, aquela moça, né, que se você assistiu você sabe quem é, não preciso ficar explicando, aquela moça que desde o início estava querendo ajudar ela ali. Aí beleza, cara, só que tipo, a dedução que ela tem de quem matou o pai dela é meio saída do toba, né? Tipo, caramba, foi Judite. Ao momento que ela descobre isso, é meio tipo, hã? Assim, ele não cria. Ele tem uma questãozinha lá no início, eu até achei estranho aquela hora que a Judite olha o, aquele dispositivo na frente da Nina. Eu falei, essa mulher tá aprontando alguma coisa. Ela tem um ar meio maquiavélico, mas ao mesmo tempo ela parece um pouco simples demais para arquitetar aquele plano e aquele plano daquele nível de complexidade. Então, eu acho que isso é o problema, cara. É tipo, parece um plano grande demais para aquela mente, sabe? Pelo menos porque a gente viu daquela mulher. Porque ela é uma mulher que tinha medo de ir lá no Cal, é Cal, né? Eu esqueci o nome daquele computador que o Vinícius estava mexendo aquela hora. Ela coloca o dispositivo lá que ia transferir as imagens pro celular da Nina. E daí ela fica com puta medo, ela não tem iniciativa, ela não consegue ser fria, ela é extremamente medrosa mesmo. Então você tá me dizendo que essa mulher, ela arquitetou todo o plano de tipo, vou contratar um assassino de aluguel, esse assassino vai matar o pai da Nina, e daí eu vou manipular a Nina para conseguir ter acesso à interface do programa onisciente, e daí eu vou ter a imagem de todo mundo, sendo que ela nem sabia direito para que usar aquelas imagens. Porque ela fala o seguinte, eu posso usar, a Nina na verdade fala, né, outro daqueles diálogos meio positivos. Fala, você pode usar isso para acabar com seus adversários políticos, você pode usar isso para poder vender informações. Ela fala assim, tem tantas possibilidades. Então ela nem tem uma noção exata do que vai fazer com toda aquela informação. Então você vai arriscar o seu emprego, a sua liberdade, né, que é uma coisa que ela tinha muito medo, para poder atingir alguma coisa que vai te levar a basicamente um monte de opções nebulosas, você nem sequer sabe o que você vai fazer com isso. Então eu tenho um pouco de probleminha com isso. Isso se constrói, eu acho que essa que é a coisa, né? Talvez a investigação, a, a tensão que ela vai tendo em ir resolver o mistério acaba sendo um pouco mais interessante do que a conclusão, porque a conclusão, ao meu ver, acabou de uma maneira um pouco anticlimática. Até porque a Nina vai lá, né, e confronta a mulher e fala assim, eu sei que você matou meu pai. Ela fala, fui eu mesmo. Por que você tá confessando? Ela não tem qualquer evidência de que você fez isso, por que você tá contando tudo? É a mesma coisa com o assassino de aluguel. Pera, por que ele confessou tudo? Ele confessou o modo que ele utilizou para entrar dentro da cidade. Por que ele faria isso, cara? Sabe? Até porque ele poderia precisar disso para poder acabar com o Daniel e com a Nina. Mas se ele sabe o modus operandi dele, como é que isso vai funcionar? Eles podem antecipar a estratégia do Davi e agora o que ele faz? Não sei. Sem falar que eles falaram, né, que o Davi já conhecia eles, porque ele ficou dentro da casa durante todo o assassinato, né, após a polícia chegar lá, investigar e tal. E daí ele ficou lá e sabia quem era a Nina e o Daniel. Então, quando eles chegam lá, ele já sabia quem eles eram. Então, talvez ele não devesse nem abrir a porta para eles, mas falar, olha, são os garotos. Vou fingir que eu não tô aqui e depois eu vou lá e vou terminar o serviço. Porque eles estão. Eu não sabia que eles sabiam, mas agora eu sei que eles sabem. Então eu vou
pegar e dar cabo desses malucos. Ele poderia fazer isso, né? Ou então a própria Judith podia mandar pro Daniel, após ela ter conseguido toda... Não, é que ela não sabia que a Nina ia descobrir, né? Mas mesmo assim... Assim, ele confessar tudo não faz sentido, velho. Simplesmente não faz. Por que que você confessa o plano? Parece aquela coisa do vilão do 007. Eu vou conquistar o mundo e agora eu vou te dizer exatamente como eu vou fazer isso, James Bond. Pegue uma caneta aí pra anotar o meu plano magnífico. Então, Fora que também a Judith, como é que ela roubou a placa, aquele dispositivo da Nina? Porque ela tem o próprio... Porque ela tinha o próprio drone dela vigiando ela. Como é que ela conseguiu entrar na casa da Nina, roubar a parada lá? Como ela fez isso? Como? Né? Ah, não, mas ela roubou antes. Então, por isso que ela conseguiu ter acesso ao dispositivo. Mas espera, se ela roubou antes, como é que a Nina estava usando o dispositivo até depois? Não me... Porque aquele momento que ela pega o negócio e que ela dá um chocolate pra Nina, poderia ser um momento que ela teria roubado, mas a Nina não teria percebido já ali. Ela só percebe no final. Então, eu acho que foi depois daquilo que ela roubou, né? Então, como você fez isso? Acho que no mais era isso que eu queria discutir. Eu acho a série até interessante. Tem alguns probleminhas, claro, mas eu acho que ela tem um potencial bacana. Eu só acho que assim, cara, você vai fazer uma série policial com esse clima de investigação, tem que ser um pouco mais espertinho a trama, né? Tem que ser um pouco mais complexa. Então ficou uma coisa meio investigação para dummies, sabe? Mas ainda assim, eu acho que é uma proposta interessante. Eu gosto da pegada própria da série, da fotografia e tal, desse tipo de coisa que eu já falei. E a série ela já deixa esse cliffhanger, né, para uma segunda temporada. Então vamos ver se vai ter uma segunda temporada. Se tiver, eu vou assistir. Eu até fiquei interessado em ver. Até porque a cena final, com ela mostrando o dedo pro drone, foi bem divertida. Eu achei legal. Cara, no mais é isso que eu queria falar. Me fala aí o que você achou da série. Se você concorda com o que eu disse. Se você não concorda, enfim, deixa aí nos comentários. E é isso por esse vídeo, tá? Tem outros vídeos aí se você quiser assistir. E até o próximo vídeo. Falou-se! Tchau!